Boa tarde, meu nome é Juliana, sou professora de Filosofia, Sociologia e História da Arte aqui da FILAD e estou aqui nesse vídeo para a gente falar um pouquinho sobre os temas mais incidentes em Sociologia no Enem nos últimos anos. Essa é uma questão difícil, a prova costuma ser diversificada, então, baseada em um levantamento bem estatístico mesmo dos últimos 5 anos, né? Gostaria de falar para vocês, então, de alguns temas que são temas mais incidentes, né? Bom, queria começar com um que é garantido que todo ano tem pelo menos uma questão, quando não tem duas, né? Então, um tema que certamente vai cair e que é muito importante que você esteja apropriado, enfim, dos termos mais gerais dessa discussão para você conseguir fazer a prova. Que tema é esse? É o tema de discussão sobre as questões relativas às mulheres e o papel das mulheres e o posicionamento, né, a forma como as mulheres transitam nas mais diferentes esferas da sociedade brasileira hoje, tá certo? Então, que eu quero dizer com isso? Não é? O debate a respeito de como ser mulher ou não ser mulher impacta a sua vida nas mais variadas questões, digamos assim, sempre aparece no Enem. Todo ano, pelo menos, uma questãozinha, ou a respeito de algum fato histórico, ou a respeito de alguma questão do mundo do trabalho, ou de violência, né? Ou a respeito de estereótipos, né? Então, todo ano aparece algo nesse sentido. Então, é muito importante você estar apropriado dessa discussão para você conseguir fazer a prova sem maiores problemas, certo? Então, eu queria começar falando um pouco sobre qual a lógica que você deve considerar e ter na cabeça para você conseguir tirar de letra essas questões que o Enem cobra, certo? A lógica é a seguinte, a lógica é de que existe tradicionalmente, e quando eu digo tradicionalmente, em boa parte das sociedades que a gente conhece, né, que a gente tem registro, e nas que moldaram, digamos assim, o mundo no qual a gente vive, então o mundo ocidental, digamos assim, não é? Que foi impactado, digamos assim, não é? Pelo modelo europeu de pensamento, não é? E tudo isso. Mas a gente pode recuar aí uns bons 5.000 anos e a gente vai ter aí uma certa divisão tradicional dos papéis sociais de homens e mulheres, certo? Tem uma série de sociedades que são atravessadas por isso, não só a europeia, ocidental, enfim, mas uma série de sociedades funcionam mais ou menos seguindo esse modelo, né? E a questão é que de coisa de 100 anos para cá, isso se modificou bastante em boa parte do mundo. Então, essa modificação trouxe muitas novidades e é sobre essas novidades que a gente tem que conversar, certo? Então, qual que é essa divisão tradicional dos papéis sociais de gênero? O que eu quero dizer quando eu falo sobre isso para vocês? Nós temos humanos, né, que vão ser identificados como mulheres, humanos que vão ser identificados como homens, e esse fato, né, associado a uma questão muitas vezes biológica, digamos assim, vai ser o suficiente para que em determinadas sociedades, como a nossa e como muitas outras, enfim, uma série de características sejam depreendidas a partir daí, certo? O que significa isso? Então, como é que tradicionalmente se dividem os papéis sociais de acordo com o gênero das pessoas? Bom, o mundo dos homens em geral é o mundo público. Então, tudo que diz respeito à esfera pública, né, a justiça, o governo, etc., vai ser a atividade associada ao masculino, certo? Também o mundo da força, né, as forças armadas, né, as artes marciais, né, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao uso da força e da violência também está relacionado ao masculino, certo? Também o provimento da família, né? Ou seja, a pessoa que é responsável por sustentar materialmente uma família, por fazer com que as pessoas tenham o que comer, o que vestir, etc. Também associado aos homens, certo? Também o universo da racionalidade e, por consequência, né, a lógica, a matemática, são associados aos homens, certo? E também a ideia de funcionalidade, ou seja, tudo aquilo que é para funcionar de forma prática, né, é associado também ao que é masculino, certo? Por outro lado, né, no outro campo, as mulheres é reservado o espaço doméstico. Então, tudo aquilo que diz respeito à casa, né, ao ambiente privado, tradicionalmente associado às mulheres, certo? Se os homens têm a obrigação do provimento, digamos assim, não é? Então, na divisão tradicional, são os homens que provêm, os homens que garantem as condições materiais para que aquela família tenha o que comer, o que vestir, etc. As mulheres cabe o cuidado, de maneira geral, né? Então, cabe o cuidado com a limpeza, cabe o cuidado com a comida, cabe o cuidado
com a integridade física, tudo que é do campo do cuidado é considerado campo feminino, certo? Também o campo das emoções é associado às mulheres, né? Então, se os homens, em geral, né, são considerados do domínio da razão, da lógica, da matemática, tudo aquilo que é emocional, a manutenção das relações da família, o choro, não é? As expressões das emoções de maneira geral são considerados campo feminino, certo? E por último, se o mundo dos homens é o mundo do funcional, do prático, daquilo que precisa resolver problemas, digamos assim, tudo que é do campo da estética, né, que é para ser bonito ou supérfluo, é associado ao feminino. Certo? Então, eu não estou dizendo que eu concordo com essas coisas, ou que eu acho isso legal, ou ruim, ou bom. Ninguém tem que. Nesse ponto que a gente está da discussão, você não tem que achar isso bom ou ruim. É assim que se divide em boa parte das sociedades que a gente conhece. Todas, Juliana? Não. Não, tá? A antropologia estuda isso faz um certo tempo e a gente conhece uma série de civilizações em que as divisões não se dão dessa maneira, tá certo, gente? Então não dá pra gente sustentar do ponto de vista científico, digamos assim, não é? Que essa divisão é uma divisão que é natural ao ser humano. Ela não é natural, ela é construída em determinadas sociedades, né? Ao longo de um processo histórico, certo? Essa é a primeira coisa, né? Então entender que essa divisão ela não é da natureza, ela é uma divisão, mas ela é bastante comum. Diversas sociedades vão ter essa divisão que eu mencionei para vocês, tá certo? E o que acontece? A gente pode falar que a nossa sociedade brasileira, ou mesmo sociedade europeia, norte-americana, enfim, como vocês preferirem, né? Tem seguido essa divisão rígida nos últimos 100 anos? Não, isso se modificou, certo? Por quê? Porque a gente tem um processo bastante importante aí, não é? De ascensão das mulheres à esfera pública, à esfera de decisão e também ao mundo do trabalho, né? E o fato das mulheres se deslocarem desse ambiente, que é um ambiente do doméstico, né? Do cuidado em direção ao ambiente do público, ao ambiente do provimento, ao ambiente da força, ao ambiente da razão e tudo isso, faz com que a gente tenha essas fronteiras borradas ao longo do tempo, né? E que isso se modifique. Ainda assim, como se trata de uma divisão muito antiga, né? E muito arraigada numa série de sociedades, a gente ainda observa, digamos assim, não é, que a gente vivencia vestígios, não é, dessa divisão até hoje, certo? Então, hoje, se você escolher, você sendo mulher, você pode escolher uma profissão, por exemplo, associada à força, como é, por exemplo, ser parte das Forças Armadas do seu país, ou ser parte das forças policiais do seu país, ou, por exemplo, ser campeã de alguma arte marcial? Sim, hoje as mulheres fazem isso, não é? Existiu um momento que isso não era considerado apropriado para elas, né? Existiram sociedades, no entanto, que as mulheres eram as maiores guerreiras. Isso varia de acordo com o período, o tempo e o espaço. Estou falando aqui, então, vamos pensar em termos de Brasil, certo? Né? Que é o que o Enem cobra. O Enem não costuma cobrar essa questão de maneira genérica, ele costuma cobrar essa questão com dados históricos e falando do Brasil especificamente, tá bom? Então, por exemplo, uma questão que sempre pode aparecer no Enem, a questão do voto, né? Então, votar em quem vai te governar, participar de eleições enquanto um eleitor, certo? As mulheres podem votar desde que se inventaram eleições? Não. Né? O direito feminino ao voto ele é tão algo que foi tão controverso, não é? Por borrar essas fronteiras da divisão tradicional de gênero que eu acabei de mencionar para vocês, não é? Porque significa que as mulheres estão querendo opinar não só na casa delas, mas também no governo e na estrutura política da sociedade na qual elas estão inseridas, não é? Que por muito tempo isso não foi considerado uma coisa razoável, né? Era considerado algo errado, que se reconhecesse que as mulheres eram sujeitos com capacidade para pensar politicamente, certo? Então, o maior exemplo disso, eu acredito que seja a França, não é? Que na Revolução Francesa, vocês viram em história, não é? Que a Revolução Francesa, ela amplia muito a cidadania, então ela vai ampliar a ideia de que só aristocratas têm que decidir as coisas, ela cai por terra, não é? E a gente vai incluir todos os outros pessoas, não é? De nascimentos mais variados. Então, eu não preciso mais ter nascido numa linhagem aristocrática para que eu possa opinar a respeito do governo, mas se eu for mulher, eu continuo não podendo opinar. E vejam que a Revolução Francesa foi em 1789, mas as mulheres só vão ter direito de voto na França em 1945.
né? Vejam a discrepância que a gente tem de temporalidade nisso. Quanto tempo demora para você sair de uma ideia de cidadania que é para todos, e essa ideia de cidadania que é para todos, então de participação política que serve para todo mundo, chegar na ideia de que, olha, metade da população, que são as mulheres, também tem que ser incluída nisso. Né? No Brasil, no caso, isso vai acontecer a partir de 1932, então foi até antes do processo consolidado na França, certo? Mas por que não votar? Qual que era o argumento para que as mulheres não votassem? O argumento é que elas não entendiam exatamente o que estava acontecendo, né? Que elas não eram capazes de compreender, de ter uma noção geral a respeito das coisas que eram importantes para opinar sobre política, então que era melhor que elas ficassem fora disso, certo? E se vocês forem olhar as propagandas de época contra o sufrágio feminino, contra o voto feminino, né, elas vão dizer que o voto feminino ameaça a estabilidade da sociedade, que o voto feminino ameaça as relações de casamento. Então tem um monte de charge falando, olha, você, marido, vai deixar sua mulher votar, daqui a pouco ela está mandando em você, daqui a pouco ela está mandando na casa, né? Então isso é amplamente registrado, é mais ou menos assim que se compreendia essa questão. E é por isso que é importante entender, não é, que essa divisão tradicional de gênero ela vai ter impactos bastante importantes. Então, hoje, enfim, essa não é uma questão, as mulheres são reconhecidas como sujeito político, não é? No Brasil, pelo menos, tem outros lugares que não, né? Se vocês forem para a Arábia Saudita, daí a maior parte desses espaços são mantidos de forma muito estrita, por exemplo, não é? Mas no Brasil a gente não tem essa questão. Por outro lado, não é? Os estereótipos, né? Então, da mulher que é muito emotiva e não é racional, ou da mulher que é fraca fisicamente, né? Continuam existindo, né? Então, nem às vezes cobra que você saiba, por exemplo, ler um anúncio de jornal ou uma propaganda qualquer e que você saiba identificar que ele tem um estereótipo de mulher mais fraca, ou de mulher não racional, de mulher emotiva, de mulher pouco funcional, de mulher que não é capaz de entender o espaço público, tá certo? E então é preciso também que vocês dominem, né, essa noção então, de saber quando vocês estão lidando com os estereótipos de feminilidade, né, que tem a ver com essa divisão antiga de gênero, certo? Por outro lado, quando a gente fala a respeito desse espaço em que as mulheres são capazes de ocupar, que é o espaço do cuidado, né? Então, cuidar é uma coisa feminina, então cuidar de bebês, cuidar de idosos, cuidar de doentes, né? Garantir que a família toda tenha uma boa alimentação, que ela tenha uma boa apresentação, então cuida da roupa, cuida do espaço da casa, cuida da comida, né? Também cuida das festividades, né? Organiza as festividades, cuida das relações, então mantém a coesão entre as diferentes partes da família, tudo isso é um papel que é atribuído ao feminino, digamos assim, não é? E existem questões do Enem que eventualmente vão puxar isso, como? Falando, olha, quais são as profissões que as mulheres mais ocupam hoje? Né? Se a gente for ver estatisticamente, as profissões de cuidado, relacionadas ao cuidado, ainda têm predominância feminina. Né? Então, as profissões como, por exemplo, cuidador de idosos, como, por exemplo, babá, como, por exemplo, professores de educação infantil, enfermeiros, não é? Todas essas áreas que estão mais relacionadas diretamente ao cuidado vão ter a predominância de mulheres. Por quê? É um reflexo, não é? Desse papel tradicional e do que é mais fácil para a sociedade aceitar, digamos assim. Então, é mais fácil que a sociedade aceite que uma mulher está nessa posição de desempenhar essas funções do que um homem, por exemplo. Não é? A gente tem relatos, por exemplo, de profissões em que, inclusive, é difícil para um homem se estabelecer, por exemplo, como professor de educação infantil, que vai cuidar de crianças o tempo todo, não é? Entendido muitas vezes por muitas pessoas como uma ameaça por N questões que também tem a ver com os números de violência, enfim, não é? Mas tem a ver também com essa visão que a gente tem a respeito do que é apropriado para cada gênero, digamos assim, não é? Por outro lado, o Enem gosta muito que você reflita, não é, a respeito das fragilidades que este grupo, que nós estamos chamando de mulheres, digamos assim, não é, vai enfrentar por ser mulher. Né? Então, eventualmente, as questões elas não vão se perguntar sobre o processo histórico ou sobre estereótipos, mas vão perguntar sobre questões que são prementes. Por exemplo, o fato de ser pior remunerada, o fato de que nas profissões que são mais precarizadas, ou seja, que as relações trabalhistas são piores, tem menos direitos, ganha pior, né? E tudo isso, você vai ter uma predominância feminina. Né? Então, nas profissões, por exemplo, a profissão de limpeza, a profissão de trabalho doméstico, né? Ou mesmo se a gente for para o extremo, né? Quem são a maior parte das pessoas
que são encontradas em condições análogas à escravidão, né? Dependendo de que tipo de condição análoga à escravidão você está falando, você vai ter predomínio de mulheres. Então, quando é condição análoga à escravidão em casas, né, no serviço doméstico, são mulheres que você vai encontrar mais. Se a gente está falando de condições análogas à escravidão no campo, aí isso é um pouco mais equilibrado. Então, esse tipo de dado, não é, o Enem frequentemente vai mobilizar. Também, outros tipos de fragilidade, por exemplo, não é? Quando você vai avaliar em termos de renda da população, e aí você recorta homens versus mulheres. As mulheres, em geral, vão ter uma renda pior. As mulheres com filhos, que estão fora de um relacionamento, de um casamento, uma renda pior ainda. Não é? Então, como que a mulher ela está dentro... né, estatisticamente, né, a gente está falando de grupos de mulheres, não de uma mulher específica, certo? Mas como o gênero, ou seja, ser mulher, vai fazer com que ela tenha condições piores em alguns aspectos, tá certo? E, por último, a incidência de violência específica também é uma coisa que o Enem tem cobrado nos últimos anos, certo, gente? O que significa isso? Então, por exemplo, a violência doméstica. Não é que mulheres não possam praticar violência doméstica, elas podem, mas elas são majoritariamente vítimas de violência doméstica. Não tem nem comparação se você observa os números, certo? Então, quando o Enem fala de violência doméstica, ele quer que você tenha uma atenção para o fato de que essa é uma violência que é majoritariamente sofrida pelas mulheres. Quando o Enem fala de assédio sexual, também, tá certo? E quando ele fala de feminicídio, ele quer que você tenha a compreensão de que existem certas mortes que acontecem na sua grossa maioria estrondosa com mulheres. Por exemplo, é muito raro que um homem seja assassinado porque ele não aceitou o fim de um relacionamento. No caso das mulheres, estatisticamente a maneira como elas mais morrem, de morte violenta, né? Então, isso mostra uma clivagem, não é? Em relação a como a violência se dá e de que maneira que ela se opera na sociedade. E ter noção dessas diferenças é algo que é importante para você chegar e fazer a prova ali com alguma consistência, tá certo? Eu mencionei aqui algumas questões de violência, de fragilidade estrutural, enfim, porque é importante que a gente entenda que essa divisão tradicional de gênero ela tem papéis bem estabelecidos para as mulheres. Então, se o ambiente do doméstico, da casa e da família, que é o ambiente da mulher, por definição, dentro dessa divisão, não se espera que exista uma família que se conforma, que se formata de maneira tradicional. Não é? Então, se espera um casamento, se espera a mulher dentro do casamento. Não é? Se ela não estiver dentro do casamento, espera que ela esteja anexa a uma família que tem ali uma figura masculina, que é a figura que está dominando. Por muitos anos foi assim. Em alguns países ainda é assim até hoje. Então, as mulheres não podiam ter, por exemplo, patrimônio no próprio nome, não podiam ter conta no banco, não podiam ter dinheiro próprio. Sempre precisa ter um tutor, que é o pai, ou o marido, ou o irmão, enfim. Precisa ter alguém, certo? Não tem essa possibilidade de você ter seu próprio dinheiro ou de você ter um negócio próprio, né? Que dirá uma profissão, que é um movimento ainda posterior, né? Então, ser entendido como sujeito do ponto de vista econômico, do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista financeiro, depois do ponto de vista profissional, depois do ponto de vista político, né? Depois do ponto de vista emocional, tudo isso é um processo pelo qual as mulheres vão passar, né? E que hoje está relativamente avançado. Então isso mudou muito, né? Se a gente compara com o começo do século XX, o fim do século XIX, quando a gente tinha os movimentos pelo voto feminino e o que é hoje, isso se modificou, mas ainda assim, né, existem uma série de questões em que a gente observa, né, a operação desses padrões mais antigos. Então, a atenção para isso é algo que o Enem cobra absolutamente todo ano, né, e eu acho que é importante que vocês estejam atentos para isso. Por último, eu queria falar também, não é, que é importante estar atento ao conceito de alteridade, certo, gente? Então, alteridade sendo aquele termo que significa o deslocamento que você faz intelectualmente para entender uma cultura que não é a sua, para entender uma lógica, uma visão de mundo que não é a da sua origem, né? Então, o Enem vai cobrar as questões de alteridade, principalmente falando de populações indígenas, né, no Brasil em geral, via de regra, eventualmente de populações africanas, né? E as questões vão sempre no sentido de fazer você perceber que uma série de coisas que a gente considera dadas, naturais para a nossa cultura, não são naturais, o que são diferentes nas populações indígenas, né? Vão chamar muita atenção também para uma característica de uma valorização muito grande que muitas das culturas nativas, né, do Brasil dão para a coesão comunitária, para a vivência comunitária, né, em detrimento do indivíduo, que é um contraste muito grande que existe com a nossa sociedade.
sociedade brasileira como ela funciona, cada vez mais individualista, certo? Então, ter atenção para isso também, eu acho que é algo muito importante para fazer a prova de sociologia do Enem, tá bom? Então, acho que é isso. Espero que tenha ajudado vocês aí com alguns termos e até a próxima.